Olá, espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Ainda falando na parte segunda dos Espíritos, do mundo espírita, o mundo dos Espíritos, no capítulo 1, nós estamos falando sobre anjos e demônios. E aí Kardec faz uma pergunta aos Espíritos, a questão 131. Ele faz a seguinte pergunta: há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Vamos ver a resposta, né? Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecer eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome, né? Esta é a resposta que os Espíritos dão a Kardec. E aí Kardec faz um comentário sobre essa resposta. Vamos ver. Diz o seguinte comentário de Kardec: a palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, sendo na sua acepção moderna, porquanto o termo grego daimon, de onde ela derivou, significa gênio, inteligência e se aplica aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus? Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade. Se não fosse obra de Deus, existiriam como ele desde toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falta essa base essencial. Concebe-se que povos atrasados, os quais, por desconhecer os atributos de Deus, admitem em suas crenças divindades maléficas. Também admitem demônios, mas é ilógico e contraditório que quem faz da bondade um dos atributos essenciais de Deus supõe haver ele criado seus destinados ao mal e a praticá-lo perpetuamente, porque isso equivale a lhe negar a bondade. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo: não seremos nós quem conteste a autoridade de seus ensinos, que desejáramos ver mais no coração do que na boca dos homens. Porém, estarão aqueles partidários certos do sentido que ele dava a este vocábulo? Não é sabido que a forma alegórica constitui um dos caracteres distintivos da sua linguagem? Deve-se tomar ao pé da letra tudo e qualquer evangelho, tudo aquilo que o evangelho contém? Não precisamos de outra palavra da que nos fornece esta passagem, né? Logo após esses dias de aflição, o sol escurecerá e a lua não mais dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu se abalarão. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da terra? Não se dará o mesmo com algumas figuras de que se serviu o Cristo, que tinha de falar de acordo com os tempos e os lugares? Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Assim, pois, se nas suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos bem ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Como acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Por demônios se deve entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. São espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas que lhes tocam e que, por isso, as sofrem mais longamente, porém que, a seu turno, chegarão a sair daquele estado quando quiserem.
Poder-se-ia, pois, aceitar o termo demônio com essa restrição, como o entende atualmente, dando-se-lhe um sentido exclusivo, ele induziria um erro, com fazer crer na existência de seres especiais criados para o mal. Satanás é evidentemente a personificação do mal sob forma alegórica, visto não se poder admitir que exista um ser mal a lutar como de potência a potência com a divindade, e cuja única preocupação consistisse em lhe contrariar os desígnios. Como precisa de figuras e imagens que lhe impressionem a imaginação, o homem pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram as qualidades ou os defeitos humanos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram com a figura de um velho munido de uma foice e uma ampulheta. Representá-lo pela figura de um mancebo fora contrassenso. O mesmo se verifica com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representaram os anjos, os puros espíritos, por uma figura radiosa de asas brancas, emblema da pureza. E Satanás com chifres, garras e os atributos da animalidade, emblema das paixões vis. O vulgo, que toma as coisas ao pé da letra, viu nesses emblemas individualidades reais, como vira outrora Saturno na alegoria do tempo. E aqui termina o comentário de Kardec, a resposta dos espíritos, né? Bom, partindo aqui do princípio que anjos e demônios, né? Se existem demônios, primeiro nós fomos criados, todos nós, simples e ignorantes. Ou seja, à medida que nós vamos avançando, passando pelas provas, pelas experiências da vida, vamos evoluindo e nos tornando seres melhores. Os demônios, né? O inferno, como já foi colocado aqui, o demônio significa seres como nós também, né? Que muitas vezes escolhemos, né? Pela nossa ignorância, pela falta de conhecimento e amor, prejudicar não só a nós, mas também às vezes, né, ficamos muito tempo prejudicando também o nosso próximo. Então, os demônios são seres que ainda estão buscando uma condição melhor. E esses seres, na medida que eles vão evoluindo, né, eles vão passando da categoria de espíritos imperfeitos para espíritos perfeitos. Então, os demônios, como nós também estamos todos os dias tentando melhorar, em algum momento nós lá atrás também tivemos comportamentos muito maléficos e prejudicamos não só a nós, mas também nosso próximo, também estaríamos nessa categoria de espíritos imperfeitos, espíritos impuros, né? Ou seja, então, é preciso entender que na filosofia espírita, não existe o céu e o inferno. O que existe é o estado em que nós nos encontramos. E esse estado ele é transitório, como foi bem dito aqui. Ou seja, tudo vai de acordo com a nossa evolução. Na medida que o espírito ele vai evoluindo e vai se afastando das atitudes maléficas, né, de fazer o mal ao próximo, ele vai se libertando dessa categoria e passando para uma condição melhor. Então, Deus nos criou, todos nós, simples e ignorantes. Desde aqueles espíritos que consideramos espíritos elevados, da grandeza de Jesus, né, e tantos outros, passaram também um dia por uma condição como a nossa, mas foram evoluindo, foram buscando uma condição melhor e mudaram, né, transitaram de uma categoria para outra. Então, na medida que esses espíritos vão se afastando, vão despertando, né, para a consciência de que aquelas atitudes maléficas prejudicam tanto eles como o próximo, e eles vão, de uma certa forma, passando pelas provações, fazendo os resgates, né, reparando o mal que tenham feito não só para si, mas também para o próximo, eles vão mudando de categoria. Então, demônios aqui são espíritos impuros que, na medida que vão passando pelas provações, sentindo, né, a responsabilização dos seus atos, vão passando e vão saindo de uma transição, né, de uma categoria, transitando para outra. Isso é um ponto muito importante. Porque que Deus seria esse que já criasse anjos e já criasse os demônios, né? Ou seja, que eternamente aquele ser está condenado àquela condição. Mas não podemos crer, né, que isso possa ser uma verdade, porque que Deus seria esse, então, que não daria condição, né, ele não daria até a condição da bondade para que aquele ser buscasse ser melhor. Então, isso é um ponto muito importante de refletir, que demônios são seres imperfeitos como nós também, estamos buscando, né, a nossa melhora diária. Esses seres também estão, em determinado momento, eles vão despertar do estado atual que eles se encontram por uma condição melhor. Isso virá com o tempo, né? Porque
Porque se todos nós fomos criados simples e ignorantes, na medida que nós vamos adquirindo, né, sabedoria, adquirindo, né, conhecimento, nós vamos transitando por essas categorias e nos tornando melhores, né? Então, demônios, inferno, está muito relacionado a isso, ao estado. E tudo isso é transitório. Por isso que nós temos que ter essa consciência que um dia também nós praticamos muito a maldade e talvez estivéssemos numa categoria muito similar a essa e nós ainda continuaremos aprendendo, continuaremos melhorando. Por isso que é importante ter essa distinção, né? E se Deus criou todos nós simples e ignorantes, é porque nós precisamos, através do nosso mérito, do nosso próprio esforço, reconhecer, né, as atitudes erradas, começarmos, né, a despertar para o bem e praticarmos o bem até atingirmos uma categoria de espíritos perfeitos, como da grandeza de Jesus, obviamente, que temos muito a percorrer, mas ele é sim o nosso modelo e guia, né, para que a gente possa também tê-lo como referência e que passaremos, né, por muitas provações, né, muitas vidas virão para que a gente possa estar atingindo, mas chegaremos lá também, assim como tantos outros, né, já chegaram, né, porque a criação do planeta independe dos espíritos. Quando o planeta Terra já foi criado, com certeza, nós tivemos muitos espíritos numa categoria de espíritos superiores. Então, essa definição de anjos e demônios é porque ainda muitos povos, por falta de conhecimento, né, estão indo atrasados nessa crença que todos os seres já foram criados. Então, você já tinha os anjos e já tinha os demônios. Não, na verdade, esses espíritos foram criados há muito mais tempo, né, do que a própria Terra e nós vamos tendo essa evolução, né, diária, e essa evolução com o tempo vai nos colocando numa condição melhor. Então é importante ter essa reflexão e sabermos que todos nós fomos criados simples e ignorantes desde a eternidade, né? Então temos que nos esforçar, né, e começar a refletir sobre a nossa conduta, né, a nossa conduta ética, a nossa conduta moral, pensarmos também na forma que nós estamos convivendo com o nosso próximo, né, e o que nós podemos fazer através do amor, da caridade, para que nós possamos atingir também uma condição melhor de espírito mais puro, né, mais elevado, ok? Eu acho que foi uma lição muito importante, eu agradeço o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.